Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física. O nosso tema agora é movimento uniformemente variado, que a gente chama de MUV. Vamos começar aí com os nossos objetivos. Compreender a grandeza, a aceleração e o seu valor médio, compreender o que é um movimento uniformemente variado, conhecer as funções horárias do MUV e a equação de Torricelli, conhecer algumas classificações dos movimentos e compreender a interpretação gráfica do MUV. Vamos começar aí com o conceito de movimento variável de uma maneira geral. Todo movimento variável ele tem mudança na sua velocidade, seja no valor ou na direção da velocidade. Todo movimento que tem mudança na velocidade, ele possui a aceleração. E a aceleração representa a rapidez com que essa velocidade muda. A aceleração média, o que é isso? Eu posso ter trechos de um movimento onde a velocidade muda mais rapidamente e outros trechos onde ela demora um pouco mais para mudar, mas que ela mude em todo o seu conjunto do movimento. A aceleração média ela vai estabelecer um padrão de comportamento do início ao fim, como se ele tivesse variado a velocidade sempre da mesma forma. Então, quando a gente quer medir a média de algo, a gente vê toda a variação que ele possuiu, no caso ali é de velocidade, aceleração, depende da mudança da velocidade, mas depende do intervalo de tempo que isso levou para acontecer. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Exemplo, um corpo inicialmente com velocidade igual a 6 metros por segundo, aumenta a sua velocidade para 14 metros por segundo em 2 segundos. Não sei se isso aconteceu de maneira constante ou em algum momento teve uma mudança mais brusca que outros. Qual foi a sua aceleração média? Para a média não importa se isso aconteceu sempre da mesma forma ou teve uma mudança mais brusca em um momento, em outro momento teve uma mudança um pouco mais lenta. Não importa isso. A gente vai ver do início ao fim qual é o padrão ali de movimento. E a aceleração média depende da variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. A final vale 14 metros por segundo e a inicial 6. 14 menos 6, temos 8 metros por segundo de variação de velocidade. Mas a gente também precisa do intervalo de tempo, que pode ser medido como instante final menos o inicial. Sendo que esse exemplo aí, eu já estou te fornecendo um intervalo de tempo total. Então não tem o início e o fim. Já tem ele todo, durou 2 segundos esse movimento aí. Então a aceleração média, como é a variação da velocidade dividido pelo tempo, é só botar 1 dividido por outro. 8 metros por segundo dividido por 2 segundos. 8 dividido por 2 dá 4. Agora com relação à unidade de medida, metros por segundo é pegar 1 metro e dividir pelo segundo 2 vezes, que dá no mesmo que metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exemplo aqui, a aceleração que o movimento possui é de 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, o movimento uniformemente variado, que é o MUV. O que é isso, né? O movimento uniformemente variado é um movimento que varia, porém ele varia sempre da mesma forma em intervalos de tempo que são iguais. Exemplo, imagina que eu tenho um movimento que seria descrito por essa tabela aqui. Aqui estão os instantes de tempo e aqui as velocidades que esse corpo possui durante seu movimento. Então no instante 0, a velocidade é igual a 5 metros por segundo, no instante 1, 8, no 2, 11 e assim vai. Se você reparar, nós temos um movimento que está variando. Ele está mudando a velocidade com o passar do tempo. Agora, para ser uniformemente variado, ele tem que variar da mesma forma. Então vamos observar os intervalos. No primeiro intervalo, a velocidade muda do 5 para o 8 metros por segundo. Então ela aumentou 3 metros por segundo. Um instante de tempo, saiu do 0 e foi para o 1. Então variou 1 segundo. Se a gente pegar o próximo intervalo, do 8 até o 11, também varia 3 metros por segundo para mais. E do 1 para o 2 passou mais 1 segundo. Se você for fazendo isso até o final da tabela, você vai reparar
que sempre tem variações de velocidade iguais e intervalos de tempo que também são iguais. Isso daí, então, pode ser considerado um movimento uniformemente variado. Ele varia sempre da mesma forma. Com relação à aceleração, nesse tipo de caso a gente pode reparar que ela é constante. Em qualquer intervalo que a gente pegue e calcule a aceleração, a gente obtém o mesmo valor. Então, se eu pegar esse primeiro intervalo aqui, variação de velocidade dividido pelo tempo, 3 dividido por 1, dá 3 mesmo metros por segundo ao quadrado, devido às unidades de medida. Qualquer outro intervalo igual, eu obtenho o mesmo valor. Se eu pegar um intervalo um pouco maior, por exemplo, do 5 para o 11, eu tenho uma variação de 6 metros por segundo na velocidade, no intervalo de tempo de 2 segundos. Se eu divido essa variação pelo tempo, eu continuo obtendo 3. Se eu pegar um instante inicial até lá o final, eu vou obter o mesmo valor. Uma característica do movimento uniformemente variado é que, além de variar sempre da mesma forma, a aceleração do movimento é igual o tempo inteiro, ela é constante. Outro exemplo aí, que eu também tenho a velocidade mudando com o passar do tempo. Nesse caso a velocidade está diminuindo, mas isso não é um problema. Se eu reparar, ó, desse instante para esse, ela diminui 4 metros por segundo num intervalo de tempo de 2 segundos. Agora, da velocidade 24 para 20, diminuiu 4 de novo, num intervalo novamente igual a 2 segundos. E se eu pegar todos os intervalos da tabela, eu vou reparar que sempre está diminuindo 4 metros por segundo a cada 2 segundos que se passam. Então, eu tenho variações de velocidade que são iguais e intervalos de tempo também iguais. Então, eu também tenho um movimento uniformemente variado. Logo, a aceleração é constante e para descobrir o valor basta dividir a variação da velocidade pelo tempo. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo aí que a velocidade está mudando, mas se a gente observar, ó, nesse primeiro intervalo do 9 para o 11 tem um aumento de 2 metros por segundo no intervalo de tempo de 3 segundos. Na próxima mudança, o aumento já é de 3 metros por segundo no mesmo intervalo de tempo. Então tem intervalos de tempo iguais, mas se a velocidade variou de formas diferentes, não é uniformemente variado. Se eu for acompanhando até o final, eu tenho um monte de variações de velocidade que são diferentes, porém em tempos iguais. Isso não é um movimento uniformemente variado. Logo, ele possui uma aceleração variável aí nesse conjunto. Função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado. Essa função é muito parecida com a função para o movimento uniforme, que é o S igual a S0 mais VT. Só que tem uma diferença. Nela aparece um termo a mais que relaciona a aceleração também ao movimento. Então ela por completo fica assim, ó, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, onde os S representam as posições, no caso final e inicial, que é o S0, o V0 representa a velocidade no início do movimento, o T, o tempo até aquele momento, e o A representa a aceleração do movimento, que é constante. Uma outra forma de representar essa função é pegando esse S0 desse lado da igualdade, positivo, e passando para o outro lado negativo. Aí a gente fica com S final menos S inicial, que é o ΔS, que a gente chama isso de deslocamento, e simplesmente repete o resto que vem depois. Então as duas equações vão trabalhar da mesma maneira. Função horária da velocidade. Essa função ela sai da relação da aceleração média, mas abrindo um pouco essa equação. No final, se a gente abrir aquela equação da aceleração média, a gente vai obter essa função V igual a V0 mais AT, onde o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A representa a aceleração do movimento e o T o tempo que demorou até aquele momento. E por último nós temos a equação de Torricelli. A equação de Torricelli basicamente é a união das duas funções,
de maneira que as duas dependem do tempo e nem sempre nós temos informações do tempo para trabalhar. Então a gente resolve basicamente um sistema entre os dois. A gente isola o tempo em um e substitui no outro e vai trabalhando essa função. No final das contas, o que se chega aqui na equação de Torricelli, resumindo tudo isso, é nessa igualdade. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, onde o V representa a velocidade final do movimento, o V0 a velocidade inicial, o A representa a aceleração que ele possui e o ΔS o deslocamento que ele teve nesse intervalo estudado. Classificação dos movimentos. Além de classificar o movimento como uniforme ou uniformemente variado, ou então como progressivo ou retrógrado, como já foi visto, a gente também pode classificar o movimento em acelerado e retardado ou desacelerado. Vamos começar com o movimento acelerado. O que é isso, né? É um movimento em que o valor da velocidade aumenta com o passar do tempo. Como assim? Imagina aqui que a gente tem esse sistema de referência com as posições crescendo para a direita. Se a gente tem algum móvel se movendo cada vez mais rápido nesse sentido, nós temos a velocidade para lá e a aceleração acompanhando a velocidade. No movimento em que a velocidade aumenta com o passar do tempo, o sentido da aceleração sempre acompanha o da velocidade. Então, nesse meu exemplo, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, pois ambos estão no sentido positivo. Pode acontecer também, dentro desse sistema de referência, ter um movimento acelerado contrário ao sentido positivo. Mas lembra, nesse tipo de movimento, a aceleração sempre acompanha a velocidade. Se o movimento dele está para a esquerda, a aceleração também estará. Então, se o movimento está contra o sentido positivo, a velocidade é negativa e a aceleração também é. Então, muito cuidado. Movimento acelerado, se eu observar através do sinal da velocidade e da aceleração, eu classifico dessa maneira quando os dois têm sinais iguais, sejam os dois positivos ou os dois negativos. Um sempre acompanha o outro no movimento acelerado. Um exemplo que a gente observou aí foi na tabela, onde a velocidade aumenta o seu valor com o passar do tempo. Esse daqui é um movimento acelerado. O movimento retardado ou desacelerado é um movimento em que o valor da velocidade diminui com o passar do tempo. Então imagina, movimento no sentido positivo inicialmente, começa com uma velocidade e ela vai reduzindo. Eu tenho um movimento ocorrendo para um lado, mas quando a velocidade está diminuindo, a aceleração fica no sentido contrário ao dela. Se eu tenho um movimento para a direita, a aceleração vai estar para a esquerda. Se eu for observar a relação de sinais, eu vou ter a velocidade positiva, pois está no sentido positivo, e a aceleração negativa, pois está contra esse sentido. Então já repara que nesse movimento os dois sempre são opostos, no caso em sentidos e no caso no sinal, né, quando a gente for representar matematicamente. Se ele estivesse se movendo no sentido negativo, mas diminuindo a velocidade, freando, eu vou ter o seu movimento para a esquerda agora, mas a aceleração é sempre contrária ao movimento quando ele é retardado, quando ele está freando. Então, nesse caso, eu tenho a velocidade negativa e a aceleração positiva. Muito cuidado, tem gente que decora que a aceleração positiva é um movimento acelerado e a aceleração negativa é um movimento retardado. Não é bem assim, depende de para onde a velocidade está. Se a velocidade estiver no sentido positivo, beleza, aceleração positiva, acelerado, aceleração negativa, retardado. Mas pode acontecer da velocidade estar no sentido negativo, e aí essa relação muda. Mas o padrão é, no movimento acelerado, velocidade e aceleração têm sempre o mesmo sinal e sempre o mesmo sentido. No movimento retardado, a velocidade e a aceleração têm sempre sinais contrários e sempre sentidos contrários.
E um exemplo aí que a gente viu na tabela também, né, um valor de velocidade diminuindo com o passar do tempo. Interpretação gráfica. Vamos começar aí com o gráfico VT, que é de velocidade por tempo, né? Então são dois eixos. Eu estou colocando aqui alguns números para a gente representar e estudar coisas já em cima desse gráfico. Um gráfico de velocidade dentro do movimento uniformemente variado, ele é representado pela função horária da velocidade, que é uma função do primeiro grau. Ou seja, ele é sempre uma reta, ou inclinada para cima ou inclinada para baixo. Por que não horizontal, né? Porque um gráfico desse na horizontal representa que a velocidade não muda. Logo, ele é uniforme, não uniformemente variado. Então, para ser variado, o gráfico tem que subir ou descer. Então, se ele estiver inclinado para cima ou para baixo em linha reta, é um movimento uniformemente variado. E no meu caso aqui, o que eu posso extrair desse gráfico? Uma das coisas que eu posso extrair é a variação de velocidade. Ela começa no valor 5 e termina no 20. E toda a variação é o valor final menos inicial. Que no meu caso aí vai dar 15 metros por segundo de variação nesse intervalo. Outra coisa que eu posso observar, mas no outro eixo, é o intervalo de tempo, que começa no instante 0 e termina no 5. Final menos inicial, que vai dar 5 segundos de intervalo. Com esses valores, eu consigo também descobrir a aceleração, pois ela é a variação da velocidade dividido pelo tempo. E 15 dividido por 5 dá 3, no meu caso, devido às medidas, metros por segundo ao quadrado. E eu tenho também como montar a função horária da velocidade. Para a gente montar uma função, a gente tem que substituir nela tudo que não muda, tudo que não é variável. O que é constante nessa função é a velocidade inicial, é um ponto de partida, e a aceleração, que ela é sempre constante no movimento uniformemente variável. Agora, esses valores eu consigo extrair do gráfico de certa maneira. A velocidade inicial é só olhar o gráfico. Eu tenho que ver qual é a marcação de velocidade no instante igual a 0. E aqui no gráfico está marcando 5. No caso da aceleração, é só calcular com a variação de velocidade dividido pelo tempo, que eu já fiz e deu 3. Então, para representar a função desse gráfico aqui, seria V igual a 5 mais 3t. Então não tem muito mistério. A gente não vai calcular mais nada além disso. A função só representa essa relação entre a velocidade e o tempo. Outra coisa que a gente pode extrair desse gráfico é o deslocamento. Mas isso é uma informação que está implícita ali, que está escondida. Mas a gente consegue extrair sempre que calcula a área do gráfico formado entre a linha que corresponde ao gráfico e o eixo do tempo. A gente fala que o deslocamento ele é numericamente igual à área. Então eu tenho que ver a região formada e calcular a área dela. No meu exemplo aqui, a figura que se formou é um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, se eu for calcular aqui os valores, eu tenho que ver. As bases de um trapézio são os lados dele que são paralelos. Então, no meu caso, ó, as bases não estão embaixo e em cima, estão dos lados. E a altura está associada ao lado que é transversal às bases, que por acaso está aqui embaixo. Então, a gente tem um trapézio que está deitado. Então, vamos lá. Base maior dele é essa daqui, que começa no 0 e termina no 20. Então ela vale 20. A base menor é essa daqui, que começa no 0 e termina no 5. 5 menos 0, 5. E a altura está aqui embaixo, no caso, que vai do 0 ao 5. 5 menos 0, 5. E aí eu vou e substituo ali na minha relação. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. 20 mais 5 dá 25. Vezes 5 dá 125. Dividido por 2 dá 62,5 metros. Então esse é o deslocamento que o corpo que descreve esse gráfico aqui teve entre 0 e 5 segundos. Então é bem simples.
Agora, se o gráfico for decrescente aqui, nessa região, o que a gente pode reparar? Que nessa região a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, o que a gente pode extrair daqui também? A gente pode extrair a variação da velocidade, que é sempre final menos inicial, e nesse caso ela está diminuindo o seu valor nessa região aqui de cima. Está diminuindo 10 metros por segundo. E isso em cada intervalo de 0 a 4 segundos. E esse intervalo é exatamente 4. Com esses valores a gente também pode descobrir o valor da aceleração. Basta dividir a variação da velocidade pelo tempo. E menos 10 dividido por 4 dá menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a gente também pode construir a função horária da velocidade, que aí tem a mesma estrutura e a mesma ideia. Eu tenho que substituir no lugar do V0 e o A os seus valores. O V0 é a velocidade inicial e agora ele está começando do 20 e a aceleração é menos 2,5. Então a função horária que descreve esse gráfico é V igual a 20 menos 2,5t. Com relação ao deslocamento, mesma coisa. Ele é numericamente igual à área e formou uma figura até parecida, é um trapézio também, mas com alguns valores diferentes, né? Mas a área a gente calcula da mesma maneira, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Onde a base maior aqui está na vertical mais à esquerda, que vale 20, a base menor está aqui, são os lados paralelos. Ela começa no 0 e termina no 10, né? Então ela tem uma altura, ele tem um comprimento de 10. Aqui embaixo está a altura desse trapézio, ele também está deitado. Começa no 5, termina no 4, então essa altura aí vale 4 unidades. Então eu vou substituir ele na minha relação. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. 20 mais 10 dá 30, vezes 4 dá 120, dividido por 2, isso dá 60 metros devido às unidades de medida que a gente está observando. Então, dentro desses dois gráficos, a gente consegue extrair muita coisa, inclusive a classificação do movimento. Ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado ou desacelerado. Como a gente observa isso? Se o gráfico estiver na região positiva, que é a região acima de 0, se ele estiver inclinado para cima, quer dizer que a velocidade está aumentando seu valor, ou seja, é acelerado. Se ele estiver inclinado para baixo, quer dizer que a velocidade está diminuindo o seu valor, ou seja, o movimento é retardado. Se a gente estiver com algum trecho do gráfico abaixo de 0, a interpretação é o contrário. Se ele estiver inclinado para cima, quer dizer que o movimento é retardado, e inclinado para baixo é acelerado. Então a gente interpreta de forma contrária quando a gente está estudando um gráfico abaixo de 0, mas que não foi o caso dos dois exemplos que eu coloquei. Agora mudando um pouco de gráfico, indo para o gráfico de aceleração versus tempo. Eu estou botando marcações também só para a gente se basear aqui no exemplo. Esse gráfico aí é para representar algo que é constante. E a aceleração constante tem que ser uma reta horizontal, marcando sempre o mesmo valor enquanto o tempo vai passando. Então, no exemplo aqui, eu tenho uma aceleração igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Não tenho o que fazer a mais para calcular essa aceleração. Mas eu também tenho como extrair informações daqui, assim como a variação de velocidade, que não é algo que está explícito no gráfico, mas eu tenho como tirar através da área desse gráfico. A gente diz que o gráfico de aceleração por tempo tem que a sua área é numericamente igual à variação de velocidade que o corpo teve. Se a gente observar ali, a área de um retângulo, posso calcular como base vezes a altura, onde a base está aqui embaixo, vai do 0 ao 5, ou seja, vale 5, e a altura está aqui na vertical, vai do 0 ao 15, ou seja, vale 15. E se eu coloco ali, 5 vezes 15, dá 75 metros por segundo. Repara que isso não é a velocidade que o corpo possui, mas sim o quanto ela mudou de velocidade daqui do início até esse outro instante. Gráfico de posição por tempo, o gráfico S
versus t. Esse tipo de gráfico ele já representa uma equação do segundo grau. E essa função explícita num gráfico representa uma parábola. No caso, ela pode ser uma parábola virada para cima ou virada para baixo. Se ela estiver virada para cima, representa que a aceleração desse movimento é positiva. Isso não quer dizer que o movimento é acelerado. Lembra que para ser acelerado, a velocidade tem que acompanhar o mesmo sinal. E a velocidade dentro do gráfico de posição está associado ao gráfico estar descendo ou subindo. Se o gráfico estiver descendo, quer dizer que a velocidade está no sentido negativo. Se o gráfico estiver subindo, quer dizer que a velocidade está no sentido positivo. Então repara o seguinte, eu tenho como separar esse gráfico em duas possibilidades aqui. Primeiro, é uma curva de descida. Na descida, eu tenho uma velocidade negativa. Depois eu tenho uma curva de subida. Aqui eu tenho uma velocidade positiva. Nesse ponto de mudança de movimento, é um ponto onde a velocidade é zero. Então aqui ela é negativa, aqui ela é positiva e nesse exato instante, zero. Então o que a gente pode utilizar aqui para classificar o movimento em cada uma dessas regiões? De 0 a 4 segundos, esse primeiro intervalo, velocidade negativa, aceleração positiva, ou seja, sinais opostos, representa o movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, e desacelerado ou retardado, porque os dois têm sinais contrários. Agora, dos 4 segundos aos 8 segundos, eu já tenho algo diferente. Pelo fato da velocidade ser positiva, o movimento ele é progressivo. Mas para saber se é desacelerado ou acelerado, eu tenho que olhar o valor, o sinal da aceleração e da velocidade. Como os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Além disso, a gente pode aplicar aqui a função horária dos espaços para poder resolver algum tipo de problema. E a gente pode coletar informações desse gráfico, como posições e tempo. O outro formato é com a parábola virada para baixo. Isso significa que a aceleração ela é negativa. E em cada pedaço a gente também vai separar o movimento em um tipo. Só que agora no primeiro pedaço as posições estão subindo. Isso quer dizer que a velocidade ali ela é positiva. No segundo pedaço as posições estão diminuindo. Quer dizer que a velocidade é negativa. Então como é que a gente vai classificar o movimento em cada região? Velocidade positiva, movimento progressivo. Mas se a velocidade tem sinal oposto ao da aceleração, ele é desacelerado ou retardado. Na segunda parte do movimento, se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Mas se os dois têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado, não importa que sejam negativos. Então galera, espero que vocês tenham curtido a aula aí. Espero que tenha ajudado e bons estudos!